Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo com ângulos iguais a 30 e 24 graus e esse segmento aqui tem a mesma medida deste segmento. Nosso objetivo é descobrir quais são os valores dos ângulos x e y. Bom, a gente vai tentar resolver esse exercício por aquela ideia de triângulos complementares que nós vimos nos dois vídeos anteriores. Então lembre que a partir desse triângulo aqui, ó, de ângulos de 24 e 30 graus, a gente consegue pegar o complemento dele, né? Um triângulo que é o complemento desse triângulo aqui, que é o triângulo que tem ângulos de base igual a 6 graus e 6 graus. Em outras palavras, a partir deste triângulo aqui, a gente consegue construir um triângulo aqui em cima, ó, que tem esse lado aqui exatamente igual a esse, e aqui um ângulo de 6 graus, e aqui um ângulo de 6 graus. Dado esse triângulo numa figura, a gente consegue chegar nesse. Dado esse triângulo, a gente consegue chegar nesse. É por isso que são dois triângulos que se completam, né? São triângulos complementares. E perceba que esse lado aqui, ó, ele tem que ser igual a esse, justamente porque o ângulo de 30 graus é adjacente a esse segmento. Isso nós vimos nos dois vídeos anteriores, né? O lado que é o lado do triângulo isósceles, né? Esses dois lados aqui, né? Tem que ser exatamente igual a esse lado que é adjacente ao ângulo de 30 graus e não ao lado adjacente ao ângulo de 24 graus. Então, essa aqui é a nossa figura, né? Eu vou até aqui colocar no quadro esses dois triângulos que são complementares. Então, nessa figura, nós temos esse triângulo de 30 e 24 graus. Então, como aqui eu pintei de amarelo, né? Aqui eu vou pintar de amarelo também, né? E eu simplesmente peguei esse triângulo aqui, coloquei ele aqui no canto e já coloquei o complementar dele aqui em cima para a gente comparar, né? A gente pode encaixar esse triângulo com esse por esses dois segmentos amarelos aqui que tem a mesma medida. E para a gente resolver esse exercício, a gente vai usar um traço geométrico que nós vimos nas aulas anteriores, né? Que é esse traço geométrico aqui. A gente vai aproveitar que esse ângulo aqui é de 30 graus e vamos aproveitar que este ângulo é de 24 graus, portanto menor do que 30 graus, para construir um triângulo isósceles, ou melhor, para construir um triângulo equilátero nesse sentido aqui, ó. Nós vamos construir um segmento assim, que vai ter o mesmo tamanho desse aqui daqui de cima. Então aqui a gente vai construir um segmento que tem a mesma medida desse segmento e aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Porque quando a gente fechar agora esse triângulo, ó, vamos fechá-lo de modo que ele seja um triângulo equilátero, né? Porque ele é um triângulo isósceles por construção. Como este ângulo aqui ele vale 60 graus, então os ângulos aqui da base devem ser iguais a 60 graus também. Então aqui nós devemos colocar 60 graus e aqui nós vamos colocar 36 graus, né? Porque 36 mais 24 dá os 60 graus. Agora, perceba que este ponto aqui, ó, ele está sobre esta bissetriz, né, do triângulo equilátero. E a gente sabe que a bissetriz de um triângulo equilátero, né, relativa a este ângulo aqui de 60 graus, ela é uma mediana, né? Então a gente sabe que esse segmento aqui, por exemplo, é igual a esse. Ela é uma altura também, né? E, portanto, o que nós podemos fazer? A gente pode aproveitar este ângulo de 36 graus e fazer um ângulo aqui, ó, de 6 graus, para tentar encontrar o triângulo que é complementar a ele, né? Esse triângulo aqui de 6 graus. Então aqui a gente vai fazer um ângulo, ó, de 6 graus também. Então aqui nós fazemos um ângulo de 6 graus e aqui nós fazemos um ângulo de 6 graus. Agora, perceba o seguinte, né? Que este lado aqui, ó, ele tem medida igual à cor amarela, né? Porque o triângulo grande, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? Por construção. Então, este lado aqui, ele tem que ser igual ao lado amarelo. Agora, olhe para este triângulo, ó. Esse triângulo aqui, que é o complementar desse. Bom, esse triângulo aqui e esse que eu acabei de construir, eles são triângulos congruentes. E por que eles são triângulos congruentes? Eles são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo. Pelo caso ângulo lado ângulo, esse triângulo aqui e esse triângulo, eles são congruentes. Porque eles têm ângulo de 6 graus, lado igual a amarelo
e ângulo de 6 graus. Então, como é um triângulo isósceles, esse aqui é isósceles, esse aqui é isósceles, esses ângulos aqui, esses lados aqui de cima, eles devem ser iguais a traço vermelho. Ó. Aqui a gente tem que pintar de vermelho, aqui a gente tem que pintar de vermelho, porque esse triângulo que nós construímos isósceles, ele é congruente a esse triângulo isósceles aqui. E agora a gente percebe que esse triângulo aqui, ó, é justamente o complementar desse daqui, né? E o que nós podemos fazer? A gente pode aproveitar, ó, que este ponto aqui, esse ponto ele também está na mediatriz, né? Ele está nessa mediatriz aqui, ó, desse segmento, né? Como nós vimos anteriormente. Então, se a gente ligar esse ponto até esse vértice aqui, ó, isso significa que esse segmento ele vai ter que ter a mesma medida desse, porque esse ponto ele está na mediatriz desse segmento aqui. Então, como ele está na mediatriz, ele é equidistante dos extremos desse segmento aqui, ó. Então, se aqui vale traço vermelho, aqui vale traço vermelho também, né? Agora, esse triângulo, ele é congruente a esse. E qual que é o caso de congruência? É o caso lado, lado, lado. Eles têm todos os lados iguais, ó. Vermelho, vermelho e amarelo. Vermelho, vermelho e amarelo, né? Eles possuem um lado em comum. Então, como são dois triângulos congruentes, este ângulo aqui ele vai valer quanto, né? Este ângulo aqui, ele vai valer 6 graus. Este ângulo aqui, ele vai valer 6 graus também. E lembre que este ângulo é um ângulo de 90 graus, né? Porque, como nós vimos, esta reta aqui é uma mediatriz desse segmento. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Logo, este ângulo vai ser igual a 84 graus, né? Porque 84 mais 6 dá 90. E como esse triângulo aqui, ó, ele é congruente a esse, né? E por que eles são congruentes? Eles são congruentes porque esta reta ela é mediatriz, né? Então, este lado aqui, ele vai ter que ser igual a esse. E novamente, pelo caso lado, 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 né? Lado que é esse daqui, lado que é esse vermelho e esse lado comum, esses dois triângulos eles são congruentes, né? A mediatriz ela é um eixo de simetria, né? Então, o y aqui ó, ele vai valer 84 graus. O y vai valer 84 graus, justamente porque esse triângulo ele é congruente a esse. E o x é quanto, né? Bom, 36 mais 6. Tudo isso daqui vale 36. Tudo isso daqui vale 6. Então, o x vale 36 mais 6, 42. Logo, o x vale 42 graus e o y ele vale 84 graus. E essa aqui vai ser a nossa resposta, usando essa ideia de triângulos complementares. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.